Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Rocco e eu sei, minha gente, levou muito tempo, mas finalmente esse dia chegou, tá? E teve um motivo por todo esse atraso para nossa atualização do Ultimate Save. Eu vou explicar isso bem certinho no vídeo de hoje. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque isso me ajuda muito. O Ultimate Save é um projeto que eu já tenho e já venho realizando aqui no canal há mais de 3 anos. E o apoio de você se inscrevendo, curtindo esse vídeo é primordial, tanto como um incentivo para eu continuar com esse projeto, porque é difícil, é complicado e eu tô sempre, todos os dias, pelo menos, trabalhando em cima dele. Por favor, eu sei que é só um clique para vocês, mas para mim literalmente pode mudar minha vida, pessoal. Então se inscrevam no canal, deixa um apoiozinho aí, como um like, um comentário também. E agora, bora explicar para vocês tudo o que aconteceu. Como vocês já imaginam, eu vou deixar imagens do Ultimate Save aqui dos novos mundos reformados passando no fundo, tá? Essa atualização é a maior que nós já tivemos, e eu sei que eu falei isso no vídeo passado de atualização, mas de fato essa daqui superou, porque nós temos 2 novos mundos reformados. E se você aí não faz ideia do que eu estou falando, do que é o Ultimate Save, por favor, não dê continuidade nesse vídeo e assista os vídeos da playlist que eu vou deixar aqui no card, tá? São mais ou menos 4 vídeos ali onde eu explico o que é esse projeto, como vocês baixam, como ele foi criado, quais são os requisitos, se deixa o jogo mais lento ou se não deixa, como vocês fazem para transferir famílias em que vocês estão jogando atualmente para o Ultimate Save para não perder o progresso. O principal de tudo, que vocês deixam quase todos os dias perguntas nos comentários. Qual a versão correta que vocês devem baixar, gente? Porque às vezes vocês baixam e vem em chinês, em russo, em inglês, porque o Ultimate Save possui outras traduções para outros idiomas. Então assista os vídeos ali, porque neles eu explico qual a versão que você deve baixar. Por favor, gente, assiste os vídeos que tá bem explicadinho. Inclusive, nessa playlist tem um vídeo onde eu falo exclusivamente sobre bugs, tá? Se o Ultimate Save ele é mais pesado do que o normal, ou ele tem bugs que não possuem nos outros saves e coisas do tipo. E já adiantando, não, ele não é um save bugado nem nada do tipo. Os bugs que tem no Ultimate Save vocês vão enfrentar em qualquer outro save normalmente. E uma coisinha também, na primeira metade do vídeo eu explico sobre isso, na segunda metade eu trago um mega de um tutorial para vocês livrarem o The Sims 4 de vocês de qualquer bug, de qualquer travamento, tá? É o meu exorcismo do The Sims 4 que eu costumo falar aqui, e esse tutorial é muito interessante de todos vocês fazerem ali de 15 em 15 dias, que é o que eu costumo fazer no meu próprio The Sims. Mas vamos lá, levando em consideração que você já assistiu os vídeos anteriores da playlist e sabe de bem certinho do que eu estou falando aqui, vou responder a primeira pergunta que certamente vocês devem estar fazendo aí. Por que que essa atualização levou tanto tempo? Eu acho que ela levou mais de 1 ano até para sair, gente. E a resposta para isso você já deve imaginar. Bugs, é claro, né? Depois ali do lançamento do Aluga-se, eu segui fazendo a atualização, a decoração dos mundos, como eu sempre costumo fazer, e a partir disso eu me deparei com um bug um pouco diferente, entre aspas, do que a gente já tinha assim de conhecimento. Mas para falar desse bug, primeiro de tudo eu preciso falar de um outro bug que também vinha interferindo no nosso jogo, tá bom? E um é decorrência do outro, assim, gente, porque eles já estão assim se transformando numa hidra, que é aquele monstro mitológico que quando tu corta uma cabeça aparecem 2 no lugar, mais ou menos isso. E esse primeiro bug que eu vou falar, então, ele já existe há anos no nosso jogo. Para ser mais preciso, desde o lançamento do Vida na Cidade. Para vocês terem noção como ele realmente é um bug antigo. É um bug que faz com que objetos apareçam flutuando nas vizinhanças, tá? Todo mundo tem esse bug. Eu já mencionei ele outras vezes aqui no canal e algumas pessoas vieram me falar: ah, eu não tenho esse bug. Não,
todo mundo tem esse bug. Talvez você não tenha ainda despertado esse bug, porque para ele acontecer é necessário a gente fazer algumas coisas no jogo. Não precisa de muita coisa. É só simplesmente entrar no modo simulação em algum dos mundos onde esse bug é gerado. Só isso. Jogar naquele mundo, preferencialmente enquanto está acontecendo algum festival, alguma coisa ali na vizinhança que tem alguns objetos sazonais colocados ao redor pelo próprio jogo, assim, pela própria Maxis. Isso aí já é suficiente para aparecer essa confusão toda. A única maneira de você não ter esse bug no seu jogo é caso você não possua os seguintes pacotes: o Vida na Cidade, o Vida Universitária, o Vida Sustentável e o Aluga-se. Se você não tiver nenhum desses, sim, você não tem esse bug. Caso você tenha somente um desses pacotes, você já vai ter esse erro, essa confusão toda acontecendo no seu jogo. Mas vamos lá, que bug é esse, gente? São os objetos flutuadores. Não sei se vocês já repararam, se vocês já tiverem reparado aí, deixem nos comentários se alguma vez vocês já se depararam, né, com essa situação toda, mas caso seja uma novidade, bem-vindo, tá? Estou te apresentando isso aí. Como que ele acontece, então? São quando nós possuímos objetos colocados para fora dos lotes, não somente pelo tool feito por um jogador, mas também os objetos sazonais que são colocados pela própria Maxis. Como, por exemplo, festivais que acontecem na vizinhança. Fica bem evidente aqui, claro, os festivais lá de San Myshuno, que acontece nas vizinhanças, em todas as vizinhanças lá tem algum festival, então nós teremos esse bug. Se você estiver jogando em um apartamento ou em uma cobertura no modo simulação durante o acontecimento de um desses festivais, então logo depois de algum tempinho jogando, você pode reparar que os objetos terão uma cópia flutuando lá no céu. Tá? Já vou me adiantar aqui dizendo que esses objetos, eles são cópias mesmo e são inclicáveis. A gente não consegue selecionar essas cópias com o mod tool para removê-las. Não tem como. O jogo cria como se fosse um fantasma que fica flutuando lá. Não tem interação, é inclicável. É literalmente um fantasma, só que diferente de fantasmas, a gente vai conseguir ver eles lá em cima. Mas não são somente os objetos pertencentes aos festivais que param flutuando lá no céu. É qualquer objeto itinerário e sazonal que de repente aparece na nossa vizinhança. Vamos lá, com estações, não aparece de vez em quando a pista de patinação? Pois é, essa pista de patinação também vai aparecer flutuando uma cópia dela lá no céu. Da mesma forma que mudas de frutas, de pés de fruta, de qualquer item de colheita, na verdade, pedras preciosas que aparecem na vizinhança, tá bom? Isso tudo sempre precisa estar fora do lote. Se aparecer dentro do lote, não vai gerar um bug, não é um problema, tá bom? Ela precisa estar para fora de qualquer lote que tenha naquela vizinhança. Outra coisa também, aquelas bacias com bexigas cheias de água que aparecem no verão para os nossos sims fazerem guerra de bexigas d'água. Então, qualquer objeto, se tem alguma barraquinha que não seja fixa na vizinhança e que ela aparece de vez em quando, depois ela desaparece, ela também vai entrar para conta. Existem alguns mundos onde esse bug não é tão visível, e aí é um exemplo San Myshuno. Eles aparecem muito distantes, essa cópia flutuante, ela fica muito longe e às vezes a gente nem consegue perceber ela, mas existem outros mundos onde é muito mais gritante a situação, e eu vou deixar uma foto de Foxbury aí para vocês. Essa aí me incomodava muito mesmo. Esse bug não gera nenhum tipo de perda na nossa gameplay, não interfere em absolutamente nada, ele é meramente um bug visual. Mas sinceramente, para mim isso me incomoda muito, muito mesmo, tanto quanto se fosse um bug de jogabilidade, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista ali, que eu não gosto de ver que tem uma coisinha errada e tal, e isso ali já acaba comigo.
Bem, e aqui entra a figura de uma pessoa que foi muito especial para mim e que me ajudou a corrigir esse bug. Não somente ele, alguns outros que eu vou falar daqui a pouco, mas esse bug foi um dos que essa pessoa aí me ensinou a resolver. E eu vou chamar ela aqui de Anjo, que é uma versão abreviada de Anjo na Minha Vida. Porque eu perguntei várias vezes se essa pessoa queria que eu fizesse alguma divulgação ou colocasse as redes sociais dela, e ela não quis ser identificada, mas ela entrou em contato comigo através da Curse Ford, me mandando uma mensagem, e ela me ajudou muito a corrigir esses problemas. É muito complicado fazer isso, é muito complexo corrigir esse bug, porque ele não é possível de ser feito dentro do jogo. É preciso que a gente baixe o Sims 4 Studio, que eu já conhecia esse programa, mas eu nunca tinha aberto um save e editar esse save dentro desse programa. Essa pessoa me ensinou a fazer isso e eu fiquei impressionado comigo mesmo por ter conseguido fazer isso, porque é extremamente complexo. Eu tenho que literalmente procurar o nome daquele objeto. E não pense que o nome do objeto vai ser Árvore Sulane. Vai ser um código o nome dele, gigantesco. E eu tenho que pegar esse código no meio de trilhões de outros objetos e excluir somente ele. E assim o objeto que está flutuando vai desaparecer. Mas eu tenho que ter cuidado para não excluir o objeto que está no chão. Então pode ser que... E nada disso está identificado, só deixando claro. Eu tenho que dar sorte de achar qual que é o objeto e excluir. Isso deveria ter sido feito, então, e foi feito por mim para todos os objetos que estavam flutuando nas vizinhanças ali em que esse erro acontecia. E deu certo, no fim das contas deu certo. Muito obrigado, Anjo na minha vida. Vocês não têm noção do tempo que levou para eu conseguir excluir os primeiros objetos ali e para eu excluir todos os objetos também. Eu ia fazendo isso em algumas etapas por dia, porque não era uma coisa tão simples a ponto da gente simplesmente abrir o programa e excluir. Era muito, muito difícil e eram muitos testes que eu tinha que fazer, então eu mexia em alguns objetos, colocava, salvava o save, colocava ele no jogo, abria o jogo, entrava com o sim e via se algo tinha sido excluído ou não. Depois fechava o jogo, trazia o save novamente para o Sims 4 Studio e repetia o processo, tentando fazer mais testes. Caso eu fizesse alguma coisa errada, eu tinha que voltar basicamente para o ponto zero e começar novamente. Isso foi absurdo, gente. Foi absurdo de trabalhoso. Então, por favor, deixa o seu like e se inscreve no canal. Mas temos uma notícia positiva. Deu certo, tá? Não existem mais objetos flutuando no Ultimate Save em nenhuma vizinhança. Mas temos um porém decorrente disso. É claro que se eu tirasse os objetos flutuando, no primeiro momento em que vocês entrassem com o sim no modo simulação novamente em uma dessas vizinhanças, iria aparecer uma cópia fantasma flutuando mais uma vez. Então, para corrigir de vez esse problema, todos os objetos que estão para fora do lote dessas vizinhanças onde o erro ocorria também deveriam ser excluídos. Ou seja, algumas vizinhanças do Ultimate Save, elas estão, digamos assim, padrão, do formato Maxis. Não existem mais objetos para fora dessas vizinhanças decorando os mundos. Não tem mais árvores extras colocadas por mim. Claro que as tradicionais que já possuem vão estar lá, mas as que eu coloquei com o tool, elas não vão estar mais presentes. É claro que as construções reformadas, elas continuam lá, como eu falei para vocês. Tudo que estiver dentro do lote não é afetado pelo bug. Então, as reformas permanecem nos seus locais. A única coisa que eu retirei são os objetos que eram colocados por mim para fora do lote. Árvores, bancos, postes, lixeiras, objetos de interação lá de atividades do Sims, mesa de xadrez, coisas nesse tipo. Mas não se preocupem, não são muitas vizinhanças que precisaram passar por essa limpa. Quais que foram aí atingidas e que eu retirei as decorações que foram colocadas aí no Ultimate Save. Foi Foxbury, aquela região lá do campus, Brightchester também,
tivemos 2 subúrbios, 2 vizinhanças do mundo de Evergreen Harbor. Aqui eu mantive com as decorações. É o Porto das Promessas, essa foi mantida, mas a Pedreira e a Estação Pinheiros, elas estão limpas. E infelizmente todas as vizinhanças de San Myshuno também passaram por essa limpa. Lembrando que os objetos padrão tradicionais que já vêm nesses mundos não foram mexidos, somente nas decorações que eu coloquei para fora do lote. Perfeito! Nem tanto, na verdade, porque vocês lembram que esse era o primeiro bug, que em decorrência ele criava um tentáculo ali e se transformava em outro bug que eu acabei tendo aí com a adesão do Aluga-se. E agora eu vou explicar esse maldito bug para vocês. Com o Aluga-se, nós tivemos a adesão dos lotes de aluguel. E, bem, em qualquer vizinhança que possuir qualquer lote de aluguel, esse bug também vai acontecer. Sim, então não preciso nem dizer para vocês que eu retirei todos os lotes de aluguel do Ultimate Save. Não tem nenhum lote de aluguel, porque esses lotes irão despertar esse bug, só que de uma forma diferenciada e um pouco pior. Quando vocês tiverem algum lote de aluguel no save, independente de ser o Ultimate Save ou não, em qualquer save, os objetos sazonais que estiverem para fora do lote, eles irão ter uma cópia flutuando no céu também, em qualquer vizinhança. Se for em Willow Creek, os objetos irão aparecer. Não todos, somente daquela vizinhança. As outras vizinhanças não têm integração com o bug. Somente a vizinhança onde estiver posicionado o lote de aluguel. Mas eles não somente irão aparecer flutuando no céu, uma cópia, como os objetos que estão no chão, colocados como decoração, serão excluídos. Então antes, nós tínhamos os objetos no chão e tínhamos a cópia. Simples, os dois permaneciam juntos ao mesmo tempo. Agora, se possuir algum lote de aluguel naquela vizinhança, esses objetos aqui vão gerar uma cópia, mas eles serão excluídos. Então, a vizinhança vai ficar sem objetos decorativos, mas teremos a cópia fantasma lá no céu. E mais uma vez eu vou reforçar, quando eu falo objetos decorativos, eu estou falando dos objetos que são colocados para fora do lote com o mod Tool, ou então os objetos sazonais e itinerários que são colocados por padrão pela Maxis, pelo jogo, que são pistas de patinação que aparecem ou no inverno ou no verão. A bacia de guerra de bexigas d'água, que aparece no verão. Algumas barraquinhas de festivais, que são itinerárias e não as fixas. Acho que vocês já entenderam, mas é bom eu reforçar. Então é isso, quando antes nós só tínhamos esse bug sendo gerado em vizinhanças que possuem coberturas ou apartamentos, agora nós temos esse bug sendo gerado em qualquer vizinhança que tiver um lote de aluguel. Qualquer uma, não importa. E isso aí foi uma coisa muito triste que aconteceu, porque quando eu estava decorando o mundo de Tomarangue, simplesmente eu abri ele em algum dia e não possuía mais nada das decorações que eu tinha colocado. E ele já estava pronto, era a vizinhança do centro. Ela estava 100% pronta. E eu me deparei com tudo flutuando e o chão ali onde estavam as decorações estava simplesmente zerado. Bem, foi por isso que essa atualização demorou tanto, porque eu precisei entender o que estava se passando com o nosso jogo, como que seria, o que eu iria fazer diante disso, já que o intuito do Ultimate Save, ter uma atualização do Ultimate Save, era justamente para trazer essas decorações para fora do lote. Então, se eu não podia colocar decorações para fora do lote, o que eu iria entregar para vocês? Mais uma vez eu quero agradecer ao anjo que me ensinou a lidar com todo esse bug e todo esse problema.
acredito que você já deve imaginar que realmente, se vocês colocarem algum lote de aluguel no Ultimate Save, vocês vão enfrentar esse problema naquela vizinhança. Então, estejam avisados. Eu recomendo não utilizarem lotes de aluguel, caso vocês não queiram perder essas decorações e caso não queiram enfrentar esse problema. E agora, diante disso tudo, eu preciso muito da ajuda de vocês, porque esse bug já foi reportado para a EA nos fóruns de reportes de bug. Eles já estão cientes disso, mas eu peço, por favor, que vocês entrem no link de reporte desse bug e ele vai ser o primeiro link na descrição do vídeo aqui embaixo. Cliquem no link, loguem com a conta de vocês do EA App nesse site. E depois disso, cliquem na opção Me Too, que eu vou deixar aparecendo bem certinho aqui na tela. Clicando nessa opção, que vai ser a opção logo abaixo da primeira pessoa que reportou o bug, vocês estarão votando para dizer que vocês também possuem esse bug. E essa é uma forma dos desenvolvedores perceberem que isso está de fato interferindo no nosso jogo, que mais pessoas estão se deparando com essa situação e assim eles vão tomar atitudes mais drásticas ou mais rápidas para resolver esse problema. Por favor, o clique de vocês ali no Me Too é muito importante para eles fazerem isso. Eu sei que já faz tempo que o bug foi reportado, então talvez algumas pessoas não tenham esperança de ir lá e clicar, mas pode ter certeza que isso de fato vai interferir sim. Eu sei também que no primeiro momento a gente clica ali no link e aparece como resolvido, mas na verdade esse problema não foi resolvido. Se a gente seguir lendo tudo que está escrito ali, os próprios desenvolvedores colocaram o problema como resolvido para chamar a atenção de mais pessoas para irem reportar o bug lá ou clicarem no Me Too ou mandarem uma cópia dos seus saves. Eles fizeram isso como um chamariz. Depois, logo lá, diz que ainda está esse tópico ainda está em aberto e ele só foi colocado como resolvido justamente para chamar atenção. Mas é claro que não é somente nesse bug que nós ficamos, não. Com a atualização preparatória para o pacote Aluga-se, nós tivemos um grande bug também acometendo o nosso jogo. Esse bug, ele faz com que o nosso jogo feche, que ele crashe do nada, quando ele se depara com alguns lotes mais pesados que antes não fechavam. Antes da atualização do Aluga-se, esses lotes rodavam tranquilamente no jogo, às vezes um pouco mais travado, mas mesmo assim eles eram abertos, eles eram renderizados. Depois da atualização, eu não sei o que aconteceu, se o jogo ficou mais pesado, mas o jogo não aguenta mais rodar alguns lotes. E mesmo com a recente atualização que nós tivemos melhorando todo o funcionamento e desempenho do jogo, esse problema persiste. Alguns lotes até ficaram mais fáceis de serem renderizados e não trazem tanto problema, mas a maioria deles ainda está fazendo o jogo fechar de repente. E aqui mais uma vez eu tive um apoio do Anjo, porque ela excluiu objetos ali que despertavam esse bug, que faziam os lotes mais pesados serem fechados. Ela detectou quais foram esses objetos e ela mesma excluiu esses bugs. Então esses lotes que estavam causando esse problema já estão rodando perfeitamente no Ultimate Save. Eles não fazem mais o jogo fechar de repente. Foi solucionado. E só para vocês saberem quais que eram esses lotes, é o lote 50x50 do Parque Flor da Magnólia, que fica em Willow Creek. Era o cassino do Orquídeas a Gogô de Del Sol Valley. Também tínhamos a Floricultura em Newcrest, a Capela de Casamentos, que fica em Tartosa, e também logo em diagonal a ela tinha a praia ali, o lote de casamento na praia, também em Tartosa. Esses lotes estão 100% corrigidos agora e não vão causar mais nenhum transtorno. E agora sim, vamos falar das novidades e das adesões que nós tivemos para essa atualização. É claro, como vocês já viram aí, já reforcei bastante, o mundo de Tomarangue, as duas vizinhanças estão decoradas e todos os lotes de Tomarangue foram reformados. A mesma coisa aconteceu com o mundo de Cidade Namorada.
Mas temos um porém. No mundo de Cidade Enamorada, nós temos 3 vizinhanças, sendo que uma delas possui coberturas. É claro, para nós não termos o bug dos objetos flutuantes, na vizinhança das coberturas não foram colocadas decorações para fora dos lotes. Por quê? Para não despertarmos os objetos flutuantes. Então, somente 2 vizinhanças de Cidade Enamorada foram decoradas com objetos para fora do lote. Mas, é claro, todos os lotes foram reformados, incluindo os lotes que estão lá na vizinhança onde existem as coberturas, incluindo também as coberturas. Elas também foram reformadas. Nós temos 50 novos lotes nessa atualização, sendo eles, eu vou falar alguns aqui, 13 em Cidade Enamorada, foram todos, 9 em Tomarang, foram todos também, 4 novos em Willow Creek, 3 em Brindleton Bay, 3 em Granite Falls, 2 em San Myshuno, 2 em San Sequoia, e depois tem uma lista um pouco maior de um lote sendo mudado em alguns mundos, e eu vou deixar essa lista bem certinho aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram ver ela mais detalhadas e ver esses outros lotes que também foram mudados. Outra coisa muito grande, muito demorada que foi feito nessa atualização é incluir novas famílias e reformar todas as famílias já existentes. Inclusive, todos os cargos e sei lá, títulos dos NPCs, digamos assim, eles foram readequados, porque a gente sabe que de vez em quando, por exemplo, a prefeita de Avelândia do Norte já não está mais trabalhando como prefeita, e está dentro da casa de um outro sim, tendo filhos e alguma coisa assim. Bem, tudo isso foi realocado e colocado da forma padrão como nós possuímos no jogo original. Alguns poucos sims foram reformados por mim, mas boa parte deles foram reformados por vocês aí que mandaram para a hashtag UltimateSims. Essa hashtag ainda está valendo, então caso você queira enviar famílias reformadas ou então novas famílias, é só colocar na galeria utilizando a hashtag UltimateSims. Caso vocês queiram ver mais certinho as regras para participar, é só ver os vídeos que estão na playlist, que eu explico certinho ali quais os requisitos e regras para que sejam enviadas essas famílias. E é claro, muito obrigado a todos que enviaram e todos que participaram. Eu agradeço muito mesmo pelo apoio de vocês. Eu sou muito ruim na utilização do CAS, as minhas habilidades são péssimas. Eu acabei desenvolvendo um pouquinho mais por conta dessa etapa de atualização, mas ainda assim eu tô longe de me considerar uma pessoa habilidosa na criação dos sims. E essa também era uma etapa que vocês me pediam demais, porque os nossos mundos, principalmente Newcrest, claro, eram muito vazios ainda. Então agora pode ter certeza que o Ultimate Save tá bem cheio, bem completo. Todas as famílias possuem uma história por trás também, e eu tô muito feliz com o resultado, principalmente o resultado dos sims que foram reformados, a família Caixão, Menescal, os Quero Tudo Que É Seu, tão lindos. Agora vamos falar sobre as traduções nas outras línguas do Ultimate Save. Essas traduções não são feitas por mim, então eu não possuo uma data de quando elas vão estar disponíveis e nem mesmo se elas vão estar disponíveis. Quem faz essas traduções são amigos da comunidade que gostam e jogam no Ultimate Save e querem ter o save nas suas próprias línguas. Então eles traduzem para si e aproveitam para me enviar o arquivo para disponibilizar para outras pessoas poderem baixar. Eu de forma alguma cobro eles de fazer essas traduções e nem mesmo de me enviá-las. Quando eles me enviam, eu disponibilizo elas cerca de um dia após o envio e divulgo em todas as minhas redes sociais. Caso você aí faz alguma tradução em alguma dessas línguas e queira entrar em contato comigo, pode me contatar através das minhas redes sociais.
Eu acho que é isso que eu tinha pra dizer pra vocês, pessoal. Eu tô muito feliz de finalmente estar saindo mais uma atualização do Ultimate Save. Eu não preciso nem dizer que nós estamos muito próximos do lançamento de um novo mundo. Então, claro, esse mundo também será reformado e após um certo tempo, nós teremos mais uma atualização trazendo o nosso mundo aí da Dona Morte já reformado. Eu ainda não tenho uma data, claro, para essa atualização, mas é cerca de 1 ou 2 meses após o lançamento da nova expansão. Eu até fiquei me perguntando se eu não esperava e não segurava um pouco essa atualização para já trazer ela com o novo mundo reformado, mas vocês estavam me pedindo demais e eu não queria esperar também. Caso você possua alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar de olho, tá bom? Não se esqueçam, claro, de se inscrever no canal, deixar aquele like brabo e aproveitar muito o Ultimate Save, porque nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!